Família vascaína, como dizia meu avô, a língua é o chicote da vida. Que isso, hein, Thiagão? Tá profundo hoje, irmão. Mas é a família. Como é a vida, né, cara? O Vasco recentemente enfrentou o Sport de Madrid e nem o vascaíno mais confiante do mundo imaginaria esse resultado 3-1. E na primeira rodada, o Vasco enfrentou o Santos de Barcelona. Eu duvido que você acreditou na vitória, mas aconteceu. E o mundo dá voltas? E olha o que aconteceu hoje. O Santos de Barcelona demite Pedro Caixinha. Eu vou aproveitar um breve desabafo aqui do Sormani, que é o Capelanes de 2025. Falou poucas e boas aí do Vasco, para a gente falar aqui do encerramento da terceira rodada, bem interessante, e mais uma vez, claro, debater sobre Fábio Carille, porque eu vou te falar uma coisa. Se você for sincero, bota na mesa, no início do ano, Carille e Pedro Caixinha, para ser treinador do Vasco. Tenho certeza que a grande maioria ia aqui no Pedro Caixinha. Está vendo aí? Chega aí, família, que tem muita resenha. Além disso, vamos falar também sobre o jogo de amanhã contra o Ceará. Umas informações aqui que eu não gosto muito, entendo, mas não gosto muito. Quero trazer também um canal dos torcedores do Ceará falando sobre esse confronto. O Ceará também tem vários desfalques para essa partida. Quero trazer aqui também o Denilson falando sobre o nosso artilheiro Verrete. Chega aí, que tem muita resenha nessa segunda-feira. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui rapidamente a classificação do Campeonato Brasileiro 2025 após 3 rodadas. Está aí, né? Flamengo e Palmeiras na liderança. Juventude, fica de olho aí no Juventude, não para brigar por alguma coisa, mas eu tô aqui projetando o confronto lá, né? Porque o Juventude está fazendo valer aí o seu mando de campo. 2 vitórias já, 6 pontos. E o nosso Vascão aqui também com 6, Fluminense 6, Internacional 5. É isso, família vascaína. E o próximo confronto do Vasco, né? O Ceará, a gente já vai falar sobre isso. Antes, pra gente finalizar aqui essa terceira rodada, eu gostaria de trazer esse breve desabafo do Sormani, jornalista, trabalha aí na Placar TV, é torcedor do Santos de Barcelona. Rapidamente, você vai entender aqui o ponto que eu quero chegar. Olha só. Medíocre o Santos jogou. Medíocre. Medíocre. Não dá mais, gente. Ou o Santos manda embora, tá? Incompetente. Porque você contratou o Caixinha, que é o técnico, repito, de 8ª categoria. A quinta se ele fosse de 5ª categoria, tava bom. Mas ele é de 8ª categoria. Péssimo treinador. É só olhar o currículo dele, gente. É só olhar o currículo. Da onde que se veio essa ideia de contratar o Caixinha? Com base no quê? Choque de realidade, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Poucas vezes na minha vida eu ouvi tanta besteira. O que é isso? Zé Ivaldo, Gil, JP Sherman, João Schmidt, Gabriel Veron, Soteldo, o que é isso? Brigar na parte de cima da tabela, brigar pelo título. Eu ouvi isso dos santistas. Meu Deus do céu! Ai, pai amado. Neymar, Kings League, gênio da bola, craque, mas não quer mais jogar bola não, gente. Ele só tá pensando na Copa do Mundo mesmo. O cara tá mais preocupado com o time dele na Kings League. E a gente ouviu tanta besteira, né, quando ganhou do Santos. Mas assim, família, tá aí, né? Santos demite o treinador português Pedro Caixinha. Vamos chegar lá, porque eu tava vendo, essa opinião aqui do André Galvão, que é jornalista, repórter lá do SBT Esportes. Tá aqui, Torcedor fica nervoso. Não gosta de ouvir isso, mas não dá para esconder a realidade. O trabalho do Fábio Carille era melhor no Santos do que do Pedro Caixinha. Inclusive no Vasco, onde ele também é muito criticado. O trabalho é melhor do que do Caixinha. Família, tem alguns pontos aqui interessantes nesse sentido, para a gente falar também sobre o trabalho do Carille. Por exemplo, o Santos me parece que já entrou em contato com outros treinadores. Dorival Júnior negou, Tite também negou. E eles tentaram aqui também o Luiz Castro. É aquela dificuldade que a gente fala aqui sobre as opções no mercado, tá? E assim, é bem interessante a gente destacar isso aqui, trocar uma ideia sobre isso, né? Porque como eu disse no início do vídeo, se eu colocasse na mesa, fizesse uma enquete aqui no canal, Carille ou Pedro Caixinha?
a grande maioria ia votar no Pedro Caixinha. Certeza absoluta disso. Porque eu lembro que à época tinha aqui os comentários. Ah, sei lá, fez um grande trabalho no RB Bragantino, não sei o quê, pá. Eu nunca fui por essa linha aí, não. Porque, né, comparando, não vou falar o nome do profissional, trabalhou no Vasco no ano passado, mas teve a mesma dificuldade. Quando ele perdeu as peças lá no RB Bragantino, não fez nada demais. Foi demitido, estava brigando para não cair. Então nunca achei um grande profissional. Né? Ele conseguiu resultados quando ele tinha peças. Quando as peças sumiram, foram embora, o RB Bragantino vendeu, não conseguiu fazer um grande trabalho. Então, assim, é aquilo que eu debati com vocês ontem. Realmente, tá difícil de você contratar um grande profissional, de você mirar e, ó, poxa, esse vai entregar mais que o Fábio Carille. E é aquele ponto. Já que os jogadores estão com o Carille, a galera vai correr por ele, eu torço muito, mas muito, para que o Carille possa fazer um grande trabalho no Vasco. Ajustar, esse time, organizar defensivamente, porque o Vasco precisa, quando encarar grandes adversários, Flamengo, Palmeiras, Internacional, o próprio Galo, que acabou empatando ontem, mas tem muita qualidade na frente, o Vasco precisa estar melhor organizado atrás. E o Carille ainda não conseguiu fazer isso. A gente torce, porque realmente não é fácil encontrar um profissional livre no mercado hoje. E dentro das condições do Vasco. Porque muita gente pode falar, o Dorival é um bom nome, Thiagão. O Tite também. Mas será que vai aceitar? Que aceitaria? E se aceitar, condições financeiras. Entende, família vascaína? Então, né, torcer aí para que o Fábio Carille possa ajustar esse time e, né, vida que segue aí para o Santos de Barcelona. Deve ser muito bom torcer para o Santos de Barcelona, hein? Ó, esse mundo da Disney que essa galera vive. Família, seguindo aqui, para a gente falar sobre o confronto de ontem, né? O Vasco já postou aí algumas imagens, tá aí o Piton partindo rumo a esse confronto contra o Ceará, tá aqui também o Freitas, que fez uma bela partida, né? Concordam comigo? Eu acho que ele jogou muito bem contra o Sport, diferente daquela atuação contra o Corinthians. Tá aí o Nuno Moreira também, um cara que mudou, já deu muita dinâmica para esse comando de ataque do Vasco, principalmente pelo lado esquerdo, né? E eu queria destacar aqui o Lucas Piton, cara, porque a gente vai falar sobre os jogadores que foram preservados aí, poupados, e tá aqui um atleta que a gente pode reclamar de fato, que na defesa e às vezes na entrega e não vai bem no comando de ataque, mas é um cara que a gente não pode reclamar. É pau para toda obra, irmão. Até porque o Vasco não tem um lateral reserva que passa ali uma confiança, que é o Vitor Luiz. Foi muito mal no início do ano, mas o Piton joga todos os jogos, irmão. A gente tem que destacar, é um cara muito profissional e é um bom jogador também, né? Fez também uma boa partida aí contra o Sport e parte também desse princípio que a gente está falando aqui, que o Carille tem que ajustar esse time defensivamente, família. Ó, falando aqui rapidamente dos jogadores, né, que vão ser poupados para essa partida aí contra o Ceará, tá na tela, fora do jogo. Puma Rodrigues desfalca o Vasco contra o Ceará. O clube liberou o jogador para acompanhar o nascimento do segundo filho. E tá aqui também, ó, além de Puma Rodrigues, Tietê e Coutinho também estão fora da partida contra o Ceará. O volante e o meia vão ser preservados e ficarão no Rio, se preparando para a sequência de jogos que o Vasco terá nos próximos dias. E, poxa, já tive um debate com um amigo, né, lá no grupo de membros, Danilo, mandar um abraço para ele. E assim, eu concordo com ele. Se tem um jogo para você poupar, é contra aquele adversário que você entende que é complicado, mesmo você tendo força máxima. Pelo menos é assim que eu penso. Você pode discordar de mim. Então, nesse jogo contra o Ceará, poxa, eu gostaria de força máxima, porque acho que o Vasco tem grandes chances de buscar aí os 3 pontos. Mas entendo que deve ser uma questão realmente de preservar o jogador, né? De repente, tendo essa sequência de jogos, ele jogou contra o Puerto Cabello, contra o Sport, aí contra o Ceará, de repente, né, uma decisão mais médica do que pensando nessa questão estratégica de pontuação e tudo mais. Da mesma forma aqui com o Tietê. Eu sei que o Paulinho não vem jogando bem, né? Teve 2 oportunidades aí como titular e não foi nada bem, inclusive entregou o ouro contra o Santos. Mas é um jogador que eu poxa, confio, cara. Confio, espero que... Acho que é ele que vai ter essa oportunidade, ele que vai jogar, espero que ele vá muito bem. E no caso do Felipe Coutinho, claro, quem vai atuar é o Payet, que em 20, 15, 25 minutos, tá muito bem. Tá muito bem, tá jogando, tá participando. No jogo contra o Corinthians eu achei que ele foi bem, ele buscou o jogo, ele tentou, mas sabe, a dificuldade, jogadores reservas e tudo mais. 27 minutos o jogo já estava decidido, definido, mas eu tô gostando aí da movimentação do Payet e entendo que é um cara que pode contribuir aí nesse jogo contra o Ceará. Vale a gente destacar aqui também, ó, que o Paulinho, né, jogador da base do Vasco, lateral direito, agora conhecido como Paulo Ricardo, né, vai... Está relacionado com essa partida e o Jean Davi também foi relacionado, família vascaína. Eu gostaria de passar aqui agora esse comentário do Denilson sobre o Verratti e logo depois também
passar a galera, né, do Ceará, os torcedores do Ceará, falando sobre o atual momento deles na competição, falando da importância do jogo também contra o Vasco, porque, né, vão jogar dentro de casa. Se liga só. E pra você, Denan? Eu tô com o Verratti, hein? Eu tô com o Verratti porque o coletivo do Vasco depende muito de uma boa atuação individual do Felipe Coutinho e da presença do Verratti dentro da área. Óbvio que o Arrascaeta, ele participa muito mais do jogo, até por uma característica, e o coletivo do Flamengo, cara, é um coletivo muito bom, então toda hora o Arrascaeta vai estar pisando na área, toda hora o Arrascaeta vai estar recebendo a bola. Agora o Verratti, por ser um jogador que ele é a referência do ataque do Vasco. O Vasco depende muito de Felipe Coutinho, o Vasco depende muito de jogadas pelas laterais. Mas assim, o que me incomoda não é que o elenco do Ceará, o elenco do Ceará não é limitado como deveria ser se tivesse todo mundo à disposição. Não era um elenco limitado se tivesse 8 desfalques. Mas a gente tem 8 desfalques. Então, assim, a gente precisa de volante, a gente precisa de zagueiro, a gente precisa de lateral esquerdo, a gente precisa de ponta, a gente precisa de atacante. Então, assim, para mim, a gente está precisando de muitos reforços. Por quê? Porque a gente precisaria desses caras? Não. Não. Mas porque as circunstâncias de jogo e de lesões estão nos forçando a ter mais jogadores do que eu imaginava. Esse jogo contra o Juventude deixa aí algumas lições, né? Acho que precisa o Ceará acordar para algumas coisas, é um alerta enorme. Não dá para você perder para o Juventude da forma que foi. Perder para o Juventude pode ser um resultado que acontece? Pode. Ninguém venceu lá. O Juventude ganhou todo mundo lá. Esse ano ainda, né? Mas não dá para perder da forma que perdeu. Aí não. Sabe? O segundo tempo do Ceará é muito sofrível, cara. Muito sofrível. Mas enfim, perdeu. Agora é tentar vencer o Vasco agora terça-feira e recuperar esses pontos, aproveitar também de um desgaste, né? O Vasco jogou na noite de sábado, deve viajar, sei lá, amanhã para cá, ou se já não estiver viajando. E aí o Ceará tentar vencer dentro de casa, porque para fazer valer o fator casa mesmo. O Ceará vencendo todas em casa não cai, né? Então, não vai acontecer de vencer todas em casa, mas tem que vencer o máximo de jogos possíveis dentro de casa, e é isso que a gente vai se apegar e torcer, por isso que a torcida tem que chegar junto nessa terça-feira à noite, tá, galera? Tá aí, eleito craque da rodada pelo Denilson, e olha, realmente tá sendo decisivo, né? Decisivo Pablo Verratti. Eu tinha assim na cabeça que o Verratti ele poderia ter uma queda de rendimento, até pela idade, pela questão física, que não dá para negar, tá chegando aí na reta final da sua carreira, mas tá bem demais, muito importante em 23, decisivo em 24 e começa o ano daquele jeito. Você pode até jogar na minha cara, né, que eu defendi aqui em uma partida, tá? Contra um adversário, eu falei isso, que foi contra o Flamengo, de ter um ataque de mais mobilidade, né? Porque o Verratti mal pegou na bola nos confrontos contra o Flamengo. De repente você baixar as linhas e tentar atacar os espaços. E aí é interessante você ter um atacante, um centroavante de mais mobilidade. Esse foi o ponto. Nunca falei aqui que o Ryan deveria ser titular no lugar do Verratti. É mais uma questão estratégica pensando no adversário. Eu acho que isso não tem absurdo nenhum, né? Não é um pensamento absurdo. Mas ele é muito decisivo, ele é muito importante, é um cara que realmente está marcando aí os gols. Nesse jogo contra o Sport, gostei da movimentação dele fora da área, porque a bola, quando caiu ali nos pés dele, não foi o cemitério, ele deu seguimento a várias jogadas e decisivo. 2 gols. Então, eu acho que é um ponto também pra gente entender como o Carille fez contra o Corinthians. Aí poupou o Verratti, poupou o Coutinho. O Verratti ainda chegou a entrar no jogo, né? Nesse jogo contra o Ceará, de repente ele vai, né, começar com o Verratti por entender que realmente é um jogo importante que você tem que ir pra lá pensando nos 3 pontos. Então não dá pra você poupar um, outro, como fez contra o Corinthians. De repente o Verratti começa jogando pela importância do jogador e aí no decorrer da partida, né, quem sabe o Ryan possa entrar ali como entrou, né? O Verratti saiu. E isso não aconteceu, tá? Um amigo até comentou sobre isso no nosso vídeo ontem. Ele falando, poxa, Thiagão, o Paiva nunca fez isso em relação ao Verratti, de tirar ele num determinado momento do jogo, sempre deixou até o final. Só que agora, família, eu entendo que o Vasco tem mais banco para isso, né? Você deixava ali o Verratti em campo por você não ter opções, e era o único cara que marcava os gols. Cara, nesse jogo contra o Sport entrou o Adson, entrou o Payet, entrou o Jair, aí entrou o Ryan, sabe? Ano passado não tinha banco, então eu acho que dá para você ter esse luxo de segurar um pouco o Verratti, como o cara ele fez nessa última partida e acabou dando muito certo, né? Ele colocou ali o Teixeira de 9 e o Ryan pelo lado, explodiu e o Vasco fez o terceiro gol, o gol que deu mais tranquilidade e confirmando ali os nossos 3 pontos, né?
Em relação ao Ceará, adversário, até analisei aqui, né, com vocês ontem, vendo as estatísticas do jogo contra o Juventude, vendo também ali contra o Grêmio, que jogou em casa. E aí é bom, né, a gente ter essa análise, essa visão aí, segundo os torcedores do Ceará, fez um péssimo segundo tempo, mas jogando fora de casa. O Ceará vem de um campeonato gaúcho, né? Enfrentou o Grêmio e depois o Juventude, mas jogando em casa o Ceará conquistou a vitória sobre o Grêmio. E eu venho falando aqui com vocês que eu entendo que é o mesmo nível, né? Grêmio, Cruzeiro, Santos, Vasco, mas eu acho que o Vasco vive um momento bem melhor que o do Grêmio, tá? Bem melhor. Então, entendo que fora de casa você precisa ter mais atenção, mais organização defensiva, claro, mas eu entendo que, poxa, a gente tem grandes chances de conquistar essa vitória. Espero que o Coutinho não faça falta, que o Payet possa suprir essa ausência. Da mesma forma, entendo que vai ser o Paulinho e o Vasco, né, jogar muito bem e trazer essa vitória pra gente chegar bem aí, confiante, embalado pro clássico na quinta rodada. Fui, família, tamo junto, até daqui a pouco.